Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, por o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, e os nossos abnegados mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Aqui estamos, mais um dia, um sábado, mais um dia, no cumprimento das nossas jornadas, caminhadas, no cumprimento das nossas vidas físicas, kármicas, transcendentais. Mas hoje, dia 30 de maio de 2020, graças a Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que neste momento, nesta altura, para que possamos receber desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, desses mundos espirituais, esses eflúvios luminosos, trazidos desses lindos, belos e maravilhosos mundos encantados de Jesus. Jesus Divino e Amado Mestre, para que nesta harmonia, neste contexto, os planos espirituais possam nos assistir sempre, nos enviando as forças necessárias desses grandiosos espíritos, não é? E nos dando todas as condições necessárias. Então vamos neste instante nos harmonizar, pedindo a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que ilumine o nosso caminho, ilumine o nosso espírito, ilumine o nosso sol interior, que nos dê as forças, o equilíbrio e a harmonia necessária para o cumprimento das nossas jornadas, na nossa individualidade, nas nossas caminhadas, quer sejam físicas, quer sejam kármicas, quer sejam transcendentais, mas, acima de tudo, pedindo as bênçãos dos mundos encantados, dos mundos superiores, não é? E também desses abnegados mensageiros de Deus, de Jesus, dentro desta grandiosa cabala de Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, dentro desta energia crística, dentro destes templos do amanhecer, não é? Mas de Jesus, de Pai Seta Branca, e esses grandiosos espíritos denominados na sua simplicidade de roupagem de pretos velhos, pretas velhas, essas lindas e graciosas princesas doutrinárias, esses majestosos cavaleiros, essas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Também aos grandiosos cavaleiros de Oxóssi, às guias missionárias, enfim, a todo um povo bendito que está nesses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, nos auxiliando nos nossos dias, nas nossas dificuldades físicas e muitas das vezes espirituais, não é? Porque as dificuldades espirituais, elas são mais que muitas. Salve Deus, meus irmãos, para falarmos hoje
de um tema um pouco pesado, não é? Um tema um pouco pesado, afinal, o que é o Vale dos Suicidas? Pois é, o Vale dos Suicidas é nada mais, nada menos que um ambiente espiritual voltado para os espíritos, como todos sabemos, de pessoas que cometeram o suicídio no plano físico, que fugiram desta terra, que abandonaram os seus compromissos físicos e, cometendo o suicídio, foram para o Vale dos Suicidas, que cometeram todos o suicídio. No plano espiritual, estas almas, estes espíritos, passam inclusivamente por diversas situações de conflito até que atinjam níveis mais elevados e possam inclusivamente ser planejada a sua reencarnação. Muitos virão com uma reencarnação compulsiva, outros irão esperar a sua reencarnação até passarem uma certa e determinada faixa kármica. Então será a reencarnação novamente. Os desencarnados suicidas que os desencarnados suicidas podem ficar, inclusivamente, nessa parte, podem ficar anos, muitos anos, podem ficar anos a fio neste estado, até que encontrem finalmente o equilíbrio, a harmonia, ou seja, a salvação. Por essa zona, os espíritos suicidas, eles podem sofrer de uma forma variada, conforme o tipo de morte que proporcionaram a si mesmo. Afinal, o que é o Vale dos Suicidas? Qual é afinal a sua aparência? Existem diversos ambientes que podem ser habitados pelos espíritos dos desencarnados. O Vale dos Suicidas será uma destas moradas espirituais. Todos sabemos que Jesus, divino e amado Mestre, disse que na casa do meu Pai existem várias moradas, não é? Então, existindo para abrigar os espíritos de pessoas que tiraram a própria vida, ou seja, o suicídio. Segundo a doutrina espírita, este seria um dos maiores crimes que uma pessoa física pode cometer. Por isso, passam a viver neste plano espiritual até que cumpram o período necessário para a sua, para a sua libertação deste estado de perturbação espiritual, imposta única e exclusivamente por as suas próprias
consciências. Porque o espírito suicida, ele vai reviver. A cada segundo vai reviver o ato suicida. O vale dos suicidas, ele é dividido inclusivamente em 3 níveis, sendo que os espíritos podem evoluir e atravessar estes níveis até atingirem um nível superior. Este vale é um suposto complexo que recebe almas e espíritos de todos os cantos do planeta onde se pratica o suicídio. Diversos fatores em relação à morte são muitas das vezes nos planos espirituais levados em consideração para definir o período, inclusivamente que o espírito ficará por lá até que se libertem do seu estado de perturbação. Salve Deus! E desta forma passam a receber uma nova chance de reencarnar. O vale dos suicidas é supostamente um ambiente cheio de sombras, vales, buracos. Existem muitas milhares de cavernas. O chão é coberto por uma matéria espessa, densa, negra. O clima é extremamente pesado. O clima é extremamente asfixiante. Tudo isso no plano espiritual, onde os autores de suicídio inclusivamente passam muitos anos, dos quais são os habitantes do Vale dos Suicidas. Tem o nome com ele. O local é supostamente habitado por homens, por mulheres, em vários estados espirituais críticos, muito críticos, de angústia, de sofrimento, de agonia, de desespero, alguns completamente, inclusivamente alguns, salve Deus, alguns completamente nus ou outros vestidos com um género de trapos, parecendo mais estes mendigos que nós temos no mundo físico, todos eles sofrendo de dores imensas que parecem se repetir constantemente, isto na sua generalidade e em comum, os que cometeram o ato de suicídio e inclusivamente passaram a viver neste ambiente denso, em busca da sua evolução, que não foi de forma alguma atingida durante a sua vida no plano físico, na Terra, na sua jornada física. Não completaram a sua vida terrena, aquilo que eles se comprometeram a fazer. Esse Vale dos Suicidas, ele é habitado por espíritos que ainda, inclusivamente, tinham tempo de vida aqui no plano físico e que não conseguiram atingir o que estava planejado para a sua existência enquanto espíritos encarnados no mundo físico. Por exemplo,
Por exemplo, se uma pessoa viveria 100 anos, mas cometeu o suicídio quando tinha 30 anos, ela supostamente terá de ficar mais ou menos por cerca de 70 anos neste local. O Vale dos Suicidas. O espírito em si ainda sofrerá como se ainda estivesse na sua forma material, com a única conclusão: destituída do seu corpo material, corpo físico. Mas as dores, a angústia, o sofrimento, a agonia se repete a cada segundo. Em sofrimento, em agonia, eles não esquecem de forma nenhuma. Com certeza. Porque basta ser uma zona muito, muito complicada, não é? Nem todos nesta forma, nem todos os que cometeram suicídio vão parar neste local. Inclusive, alguns acabam ficando presos em diversos planos espirituais, incluindo o ambiente em que tiraram a própria vida. Já que não conseguiram se libertar deste ato, deste crime contra a natureza, contra a criação. A criação é de Deus. Deus deu a vida. Deus tira a vida. Deus não tira a vida. Nós é que pedimos o nosso tempo. Nós não poderemos de forma alguma interromper. Mas quem é que não pensou já em suicídio neste planeta físico? Quem é que não pensou? Quem é que não teve o seu momento de fraqueza? Quem é que não teve o seu momento de agonia? Quem é que não pensou? Mas depressa voltamos a nossa consciência, o nosso pensamento, e isso foi libertado. Mas há milhares de irmãos, de irmãs. Eu conheço muitos casos, alguns casos de suicídio. Eu conheço. Alguns mais antigos, outros mais recentes, mas todos nós com certeza teremos na lembrança alguns irmãos e irmãs que acabaram cometendo o suicídio. Isso é o maior erro, porque é um erro contra a natureza, contra a criação de Deus. Outros espíritos passam a sentir-se culpados pelo ato do suicídio e começam a carregar consigo um grande envergonhamento com aquele ato que eles procederam e fizeram. É contra a natureza, é contra, vamos dizer assim, é contra o suicídio. Não afetou mais ninguém, só afetou o próprio espírito. Vamos dizer, é correto? Não é correto. Vamos dizer que não tem perdão? Tem perdão. Vamos dizer que não poderemos ajudar? Poderemos ajudar. Vamos dizer, vamos analisar, vamos julgar quem cometeu esses atos? Com certeza que não, porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua lógica de vida, cada um tem a sua racionalização no seu pensamento, tem os seus dogmas, tem os seus princípios que muitas das vezes, até mesmo dentro desta doutrina da corrente indiana do espaço, nós sabemos de irmãos que cometeram este ato e eles
E eles tinham todo o conhecimento. Tinham todo o conhecimento, mas acabaram por fazer contra eles mesmo tendo o conhecimento, mesmo sabendo as dificuldades, mesmo sabendo todo esse trajeto espiritual que iriam passar, que estão passando, porque isso poderá demorar muito tempo, poderá demorar pouco tempo, dependendo da condição de cada um também. Então, esse ato, eles passam a carregar um grande envergonhamento, uma grande culpa por aquilo que fizeram, habitando ou não, conseguindo até atingir esse vale dos suicidas. Como se sente inclusivamente o espírito preso no vale dos suicidas, porque o espírito fica lá preso, agarrado. Outros ficam aqui no plano físico ainda, nos locais do suicídio, das diversas mortes que há, das diversas maneiras. Eu conheci há uns quase 50 anos, conheci um amigo que se suicidou. Não vou mencionar o nome dele, claro, com certeza, salve Deus. Se suicidou e eu trabalhava com ele há 40 e tal anos. Eu trabalhava com ele, era já um senhor, tinha a casa dele, a família dele, a esposa, inclusive a esposa estava grávida. Ninguém suspeitou de nada. Eu, no meu tempo, era bem novo, não conhecia nada desta história da vida, não é? Eu queria trabalhar e brincar, e quase, não era brincar, mas pronto, que eu não tive tempo de brincar. Mas este senhor, este amigo, ele pensou nessa questão do suicídio. Nunca, com todos quantos trabalhávamos, ainda éramos, 2, 4, 6, 7 pessoas. 6, 7 pessoas. 8 pessoas. Ninguém suspeitou de nada. Ele pensou isso. Para arranjar coragem, fumou 2 maços de cigarro. Bebeu uma garrafa de vinho. A esposa estava grávida, de, salvo erro, 7 meses. Ele não chegou a conhecer a filha. Toda a vida tenho pensado isto, neste amigo. O que é que levou aquele ser físico a suicidar-se? O que é que levou aquele homem a suicidar-se? Qual era o desgosto que ele tinha na vida se a esposa estava grávida? Viviam bem, claro, com as dificuldades inerentes ao tempo, aos anos atrás, em 2 se tem os mesmos males, mas quando fomos encontrá-lo, ele suicidou-se. Durante a minha vida, eu conheci muitos amigos que se suicidaram, alguns bem divertidos, outros bem alegres, onde a suspeita de suicídio estava longe, a milhares de anos de luz. E esses espíritos se suicidaram, esses seres físicos. O que é que leva? Já conseguiram perceber a coragem que um ser físico tem que ter para cometer esse ato contra si mesmo? Não é contra os outros. Não é contra os outros. Independentemente da condição que se suicida. Tem que ter uma grande coragem. Tem que estar num grande desequilíbrio para fazer isso.
Por isso é bom nós repensarmos, nós darmos atenção às vezes a pessoas quando dão os primeiros sinais, enfim, nós tentarmos ajudar, porque muitas das vezes a palavra ajuda a tirar essa sintonia. Mas todos esses que cometeram o suicídio ficam presos no Vale dos Suicidas, porque os habitantes do Vale dos Suicidas, eles apresentam todos sofrimento durante a maior parte do tempo que ficam inclusivamente neste plano espiritual, que pode ser dias, meses ou anos. Eles inclusivamente lá sentem o mesmo que nós aqui no plano físico, sentem fome, frio, sede e dor. Alguns espíritos desencarnados inclusivamente gritam para tentar sair dessa situação, mas torna-se um pouco vaga e inútil, mostrando e demonstrando que a morte causada pelo suicídio nunca é uma saída para o sofrimento do mundo físico, para fugir dos problemas, para fugir de tudo o que é físico. Inclusivamente no Vale dos Suicidas, esses grandes chefes, reis, senhores, têm medo de cruzar aquelas fronteiras por conta dos horrores que lá se passam. Por conta dos horrores que lá se passam. Dessa forma, os espíritos podem apresentar muitas das vezes o sintoma de culpa pelo erro cometido durante, inclusivamente, a vida terrena. Vamos supor, nós transportamos uma angústia nesta nossa encarnação, que pode ser um registro da vida passada. Nós poderemos ter um sintoma de culpa pelo erro cometido durante a vida terrena. Os nossos sentimentos mais comuns são muitas das vezes de angústia, de aflição, que poderão ser, inclusivamente poderão ser cenas de vidas na Terra, que aparecem na nossa memória como uma forma de nos lembrar a nós, únicos na nossa individualidade, o desequilíbrio causado pela morte antes da hora, noutra encarnação. Afinal, e nós, seres físicos, médiuns, poderemos ajudar um espírito? Com certeza que sim. Poderemos ajudar um espírito que está no Vale dos Suicidas? Com certeza que sim. Com certeza que sim. É possível ajudar os espíritos todos, em todos os planos, salve Deus. E os que estão no Vale dos Suicidas também, por meio, como todos, de prece. A prece. Não importa o local em que nós, seres físicos, estejamos, e também não importa o momento que nos encontremos. A prece, ela tem inclusivamente um poder incrível, sendo inclusivamente possível nós, seres físicos, nós médiuns, emanar energias positivas que irão auxiliar o desencarnado, esse espírito que está sofrendo. Essas energias vão ajudar a ficar bem, um pouco melhor. E aqui é muito, muito, muito importante que essa prece ela seja feita
com a máxima das sinceridades, que seja feita, salve Deus, de coração, sendo inclusivamente um ato de verdadeiro amor, aquele que busca, inclusivamente aquele que busca o melhor para os espíritos que estão passando por inclusivamente este momento difícil, nessa sua jornada, nessa sua individualidade, nessa sua caminhada, nesse seu plano que é de sofrimento, é de dor, é de mágoa, é de angústia, é de tristeza. Dessa forma é possível atrair os bons fluidos que inclusivamente trarão a força moral para superar os problemas que poderão surgir no caminho. Aqui a prece é uma das formas de reduzir o sofrimento próprio e alheio, porque todos os seres humanos acabam inclusivamente se metendo em condições aflitivas, em condições complicadas, todo o ser humano, e que precisam de, às vezes, alguma sabedoria para sair dessa condição. Então, a prece, orar, fazer prece, é inclusivamente estar numa harmonia de equilíbrio, é a melhor maneira de ajudar os espíritos que estão no Vale dos Suicidas. Porque, na realidade, o Vale dos Suicidas, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, é um lugar sombrio, como eu já disse, onde os espíritos, eles, quer queiram, quer não, acabam sofrendo e, de certa forma, pagando pelo seu ato que cometeram contra si mesmo. A estadia dos desencarnados suicidas, ela pode ser mais amenizada, mais tranquila, se receberem, com certeza, as energias positivas que podem inclusivamente ser enviadas através de preces, não é? Tem muitas preces lindas, por exemplo, neste livro que eu tenho aqui na minha mão, o Livro dos Espíritos. Tenho aqui outro livro que tem preces, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é das obras quase mais importantes da codificação espírita. Pode ser a nossa grande aliada para auxiliar os seres, os nossos, inclusivamente os nossos seres amados, denominados de sofredores, que se encontram inclusivamente no Vale dos Suicidas. Quem é que de nós não se lembra de alguém que não esteja nesse Vale dos Suicidas? Quem é que de nós não se lembra? Com certeza, quase todos se lembram, não é? Então, sabemos que o grandioso Deus, não é? Ele não castiga, ele não tira, ele não usufrui castigo. Deus, inclusivamente, espera que a sorte
daqueles que violam essa lei divina, essa lei universal. Deus, inclusive, é benevolente, abreviando muitas das vezes, voluntariamente, os seus dias de sofrimento. Mas também sabemos que é infinita a bondade de Deus, Pai Todo-Poderoso, de Jesus, divino e amado Mestre. Ela é infinita, a sua misericórdia, ela não tem limites. Então temos que nos dignar a entendê-la sobre a nossa condição, a nossa individualidade, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, e interpretar para que nós possamos, então, nas nossas preces e nos nossos pensamentos, equilíbrios e harmonias, abrandar o sofrimento dos que estão experimentando neste momento, por exemplo, por não terem respeitado as leis divinas, e tiveram a coragem de inclusivamente aproximar o fim das suas provas terrenas, porque eles todos eles foram inclusivamente tiveram uma grande coragem para cometer esses atos. E nós, médiuns, nesta condição de médiuns, quem é que de vós, mais uma vez eu procuro, quem é que de nós não tem conhecimento? Quem é que de nós, há poucos ou muitos, ou não importa quantos anos, não pensou já este ato, pensando que melhoraria? Quem é que de nós não tem fresquinho na sua mente condições de algum irmão, alguma irmã que fez este ato? Que as condições físicas, muitas das vezes, mentais, espirituais, porque normalmente as condições, elas não são físicas, elas são mentais, espirituais. O que leva ao suicídio, porque é preciso uma grande coragem, não é? Não é toda a gente, quando diz vou fazer, não é toda a gente tem essa coragem. Há outros que não dizem e fazem, já viram? Há outros que não dizem e fazem. Há outros que apregam aos quatro ventos e não fazem. Querem chamar a atenção, querem muitas coisas, por variedíssimas coisas, não é? Então, os bons espíritos que eles irão atender, irão, porque a sua missão é assistir aqueles tristes espíritos e tomando-os sobre a guarda, a proteção deles, vão com certeza inspirar-lhes o pesar da falta que cometeram. Então, que a nossa assistência de médiuns, de jaguares, mesmo pessoas que não são médiuns, em prece, que a nossa assistência lhes dê as forças para suportarem inclusivamente com mais resignação, as novas provas, porque terão que passar, a fim de uma única conclusão: repará-las. Então, teremos que pedir para afastar deles os maus espíritos capazes de os impelirem novamente para o mal
e prolongar-lhes o sofrimento, porque desta forma fazendo-os inclusivamente perderem o fruto das suas futuras provas, cuja motivação serão as nossas preces. As nossas preces. Então nos dirigimos também a Deus Pai Todo-Poderoso, aos nossos mentores, a esses mundos encantados, a esses mundos espirituais, para nos exprimirmos o nosso desejo de que a nossa consideração lhes diminua inclusivamente a dor, a infelicidade, o amargor, a tristeza, a agonia, o desespero, acima de tudo o momento da dor, e que lhes faça nascer no íntimo de cada um a esperança de melhor servir. Porque entregamos nas mãos de cada um, entregamos nas mãos de Deus, entregamos nas mãos da espiritualidade, entregamos nas mãos dos nossos mentores, entregamos nas mãos de quem quer que seja na condição de espírito evoluído para a melhoria destes nossos irmãos que se encontram nessa condição, nesse plano de sofrimento e agonia. Então, também teremos que, com certeza, confiar na bondade de Deus Pai Todo-Poderoso, cujo seio se abre a todos os arrependimentos, e só se conservam esse coração de Deus, esse grande, só se conserva fechado aos corações, a esses corações endurecidos que pairam na agonia, no desespero, no ódio, na raiva, na inveja, na vingança, no desequilíbrio, na desarmonia, no apego, enfim. Então, como podemos nós ver nestes livros, a prece é uma ótima forma de auxiliar estas almas, estes espíritos sofredoras, porque ela inclusivamente busca recorrer ao auxílio de Deus Pai Todo-Poderoso e dos bons espíritos para que o sofrimento do suicida inclusivamente seja aliviado. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, ela poderá ter inclusivamente a consciência e a lucidez, podendo inclusivamente dar o prosseguimento ao seu processo evolutivo com a sua liberdade espiritual que outrora possuía, não é? O mundo atual, ele é repleto. O nosso mundo atual, os nossos dias, os nossos passos, a nossa doutrina, tudo quanto nós escrevemos, falamos, ele, de todos os lados do planeta, ele é repleto de vigilâncias, não é? É repleto de normas, não é? É repleto de cobranças, muitas das vezes cobranças sociais, não é? Muitas das vezes fazendo com que cada vez mais pessoas, médiuns, nutram o desejo pela a tal deliberada liberdade. Liberdade às vezes é um pouco difícil de conseguir, de se expressar no nosso espírito, na nossa mente, na nossa consciência, mas esse desejo, ele
não é motivado somente, muitas das vezes, pelas dinâmicas sociais, porque nós teremos que conviver com muita e muita gente deste planeta, não é? Onde cada um pensa por a sua cabeça, onde cada um tem o seu livre-arbítrio, onde cada um tem a sua condição. Poderá estar mais ou menos harmonizado, poderá estar mais ou menos em desequilíbrio, poderá estar mais ou menos numa base de julgamento ou não, não é? Com certeza que sim. E nós somos guiados, então por a liberdade que nós tanto almejamos motivado, não é? Mas temos as dinâmicas sociais, que ele também é repleto, reflete, as dinâmicas sociais inclusivamente refletem muitas das vezes uma necessidade de liberdade espiritual, porque nós não poderemos ter liberdade física sem a liberdade espiritual, para cada um neste planeta se sentir realizado. Aqui está um contexto muito diverso entre o que eu acabei de falar há pouco, não é? No Vale dos Suicidas, que se encaixa por conta de não haver liberdade espiritual, só haver a parte física a trabalhar. Então, o que é que acontece? Cada um na sua parte psíquica, mental, espiritual, arranja uma grande carga emocional que leva a um grande desequilíbrio e desarmonia, que leva muitas das vezes a cometer os tais atos de suicídio. Mas mesmo aquele ser que não pensa no suicídio, temos que ter a nossa liberdade espiritual, mental, psíquica, não é? A liberdade espiritual é fundamental, que todo ser humano tenha que possuir no seu interior. Mas afinal, muitas das vezes nos poderemos interrogar como ter essa liberdade espiritual se nós somos rodeados de muitas restrições. O que será que isso significa? Afinal, o que significa ter liberdade espiritual, não é? É única e exclusivamente poder agir conforme a sua vontade, independentemente de qualquer bloqueio psíquico ou muitas das vezes até limitação. A liberdade espiritual, ela não é diferente. Ela inclusivamente denota-se porque a liberdade da pessoa agir de acordo com a sua vontade, em concordância com as aspirações do seu espírito. Porque nós somos médiuns. Nós temos que dar as condições do nosso espírito. Nós sabemos o que é que o nosso espírito muitas das vezes precisa e quer, com certeza. Só que nós muitas das vezes esquecemos de olhar às condições do nosso espírito, não é? Com certeza. Então, desconhecendo desta forma as limitações exteriores à nossa própria essência divina, isto tudo, apesar de muito desejada, a liberdade espiritual, ela não é obtida sem muita luta.
É um pouco difícil às vezes dizer isso, não é? E inclusive a grande maioria das pessoas pode ranger, apertar os dentes ao ouvir certas e determinadas conclusões, porque na realidade estas afirmações poderão não gostar, mas infelizmente ela é verdadeira. A grande maioria dos seres humanos se encontra em um estado de total servidão espiritual, sofrendo inclusivamente bastante e sentindo um enorme vazio existencial. A liberdade espiritual exige muitas das vezes a renúncia de muitas vezes ao mundo de ter a liberdade, ter na realidade a liberdade espiritual é atuar em total concordância com a nossa essência divina, com a sua consciência, com a sua própria verdade interior. Mas essa liberdade não é possível quando nós, seres físicos, se encontra necessitado da aprovação dos outros, da obediência, muitas das vezes, a dogmas, regras sociais que todos nós conhecemos e muitas das vezes a variados prazeres materiais. Mas isso não quer dizer que, para ser livre, nós devamos abandonar tudo, deixar de apreciar, inclusivamente os prazeres da carne e transgredir as leis e normas sociais. Não. Aliás, a liberdade espiritual é exatamente o oposto. Ela é a liberdade de agir conforme a vontade do nosso espírito. Sabe Deus? Assim, cada um de nós é livre espiritualmente. Não precisamos deixar, inclusivamente, de apreciar uma boa comida, uma boa bebida. Nós não bebemos bebidas alcoólicas, mas tem tantas outras bebidas que nós gostamos. Café, olha, eu gosto muito do café. Sumo, né? Boas bebidas, bons modos. E também, e nem mesmo precisamos de deixar de obedecer às leis dos nossos países, dos nossos representantes. A pessoa, o ser físico, o médium, o mestre, a ninfa, que é livre espiritualmente, ele pode, com certeza, usufruir e possuir de tudo, desde que não se torne dependente e escravo ou escrava do que usufrui e do que possui fisicamente. Porque quem é livre espiritualmente é fiel somente ao que é conveniente para o seu espírito. Não é a parte que os outros lhe querem impor. Não é a parte que o Joaquim, o Manuel, a Luísa ou a Maria querem muitas das vezes impor. Não. Temos que ser íntegros com o nosso espírito, connosco mesmo, para a nossa essência divina, para a nossa evolução espiritual. Essa é a grande realidade. Porque o que é que nós estamos fazendo, afinal, nesta nossa caminhada física mediúnica? É baseado no quê? Claro que temos os nossos gostos, temos os nossos desgostos, temos as nossas tristezas, temos as nossas agonias, temos os nossos amores, temos os nossos ódios, temos tanta coisa, mas nós temos que olhar à nossa essência, ao nosso eu, não é ao nosso ego.
Não é aqui, não se trata do ego, porque eu não posso agradar a gregos e a troianos. Eu não posso agradar, tenho que agradar primeiro a mim. Eu, para ser um bom médium, para eu poder usufruir das bênçãos divinas, e vós desse lado é igual, eu primeiro terei que me esforçar para ter essa condição de eu pensar. Eu, não é os outros, é eu pensar que poderei ser um médium mais ou menos, não é? Então terei que estar bem espiritualmente. E isto faz parte da evolução espiritual. Assim, né? Assim a pessoa, dessa forma, se torna uma pessoa livre espiritualmente. É aquela pessoa que não se dobra, não verga à vontade de nenhuma pessoa. Vizinho, vizinha, amigo. Tem tanta gente por este planeta físico querendo impor a sua vontade aos demais, que muitas das vezes se torna um absurdo quando nós deparamos com condições que impensáveis. Salve Deus, às vezes eu sei de condições que me deixam-me tristes. E vós também desse lado, todos nós observamos situações e condições que nos deixam de certa forma tristes. Deixo. Com certeza que deixo. Mas fazer o quê? É o mundo físico, são as pessoas a trabalhar, não é? Então, nós teremos que sim escutar as nossas entidades espirituais, dos mundos espirituais evoluídos. Não poderemos deixar levar debaixo de pressões que muitas das vezes são pressões sociais que venham inclusivamente a ser contra a nossa consciência, porque cada pessoa na sua individualidade é livre espiritualmente, não é escrava das próprias emoções dos outros. Não, nós somos livres para escolher, nós somos livres para aperfeiçoar as nossas condições, melhorar os nossos instintos humanos básicos. Muitas das vezes também nós podemos deixar levar por tanta e tanta coisa, né? Porque nós, na realidade, se dermos ouvidos nestes meios de comunicação hoje atuais, as discordâncias que há por tudo da mesma doutrina, tudo com o mesmo, era para ter tudo o mesmo pensamento e sintonia. E há tantas discordâncias sobre pontos fulcrais que muitas das vezes não têm lógica de ser. Então nós, médiuns, o povo jaguar, temos que ser um povo, temos que nos manter inabaláveis, porque ela pode ser essa nossa essência, ela pode ser humilhada e permanecer essa humilhação, essa angústia, tristeza. Se deixarmos os outros tomarem conta, ela pode permanecer no nosso caminho. Inclusivamente, ela pode até mesmo enfrentar a nossa consciência e nos levar, muitas das vezes, a fazer atos que poderão ser impensáveis contra nós próprios, como a própria morte, não é? Suicídio. Então, ainda assim, continuar no nosso objetivo, e aqui eu poderei me interrogar:
Afinal, eu poderei me interrogar, afinal, a conquista da liberdade espiritual é possível? Com certeza que sim, com certeza que sim, com certeza que ela é possível. O ser humano, ainda muito básico, ainda muito pouco evoluído, ainda muito pouco, com muitos defeitos, anomalias, o ser humano possui no nosso interior uma grandiosa sabedoria espiritual que transita já de outras caminhadas, jornadas, que muitas das vezes nos guiará para o caminho certo. Nos guiará única e exclusivamente para o caminho certo. Meter-nos ao serviço a servidão humana, ela consiste muitas das vezes em não ouvir uma voz silenciosa que se encontra dentro de cada um de nós, não é? Porque muitas das vezes é sublime essa voz da nossa consciência. Porque nós, quando não ouvimos essa voz, que é a nossa bússola espiritual, não é? Nós perdemos por completo o nosso caminho e nos tornamos, inclusivamente, umas pessoas tristes, agoniadas, desarmonizadas, desequilibradas e tudo o que for negativo. Por isso, se cada um de nós quer ser livre espiritualmente, deixemos de ser guiados muitas das vezes, os instintos básicos dos outros, situações de pessoas. Nós temos que ter a capacidade de transcender a tudo isso, porque essa tarefa muitas das vezes poderá não ser fácil, consoante a pressão que nós enfrentamos nas nossas vidas, caminhadas, jornadas, vida física, kármica e transcendental, vida mediúnica e dentro desta doutrina. Pode não ser uma tarefa fácil, porque também, se assim fosse, nós não teríamos uma humanidade totalmente doente e prisioneira das nossas próprias questões. Para ser livre espiritualmente, basta, salve Deus, basta nós observarmos o que realmente nós, na nossa essência, somos, enquanto um ser espiritual, abolindo de nós mesmos todo e qualquer pensamento, palavra ou ação que vá contra a nossa verdadeira essência e sintonia. Por isso, salve Deus, é importante que cada um de nós desenvolva essa noção de quem nós realmente somos, não é? Nós temos que ter essa noção de quem realmente nós somos. Salve Deus, meus irmãos. Nós temos que ter essa noção de quem nós realmente somos.
Meus irmãos, minhas irmãs, eu ia aqui ler um trecho aqui mas não, 1h05. Já falei muito, o vídeo hoje já é maior que o de ontem, o vídeo hoje já falei muita coisa, falei muito, disse pouco, espero que vá cair nos sítios certos, nas sintonias certas, nas condições certas. Acima de tudo, espero que vá servir, que estas palavras, sintonia, que vá cair no sítio certo e indicado. Naquele nosso irmão, naquela nossa irmã, que poderá estar em desespero ou desequilíbrio, desejando a todos um lindo e abençoado fim de dia. Fim de semana, fim de sábado, não é? Mas eu, como fui trabalhar hoje, enfim, salve Deus.